estudante, tudo bem? Espero que você esteja bem na sua casa, protegido, né? Aí dessa pandemia. Que bom que você está comigo de novo para mais uma aula de ciências. Meu nome é Marisa Araújo. A aula de hoje é sobre ligações químicas, parte 1, semana 5 do PET 2 do ensino fundamental. O que queremos aprender na aula de hoje? Nós iremos reconhecer uma transformação química como uma transformação que envolve rearranjo de átomos e conservação da massa. Essa é a habilidade geral, tá? Mas dentro delas, vamos focar hoje em ligações químicas, que vai explicar como ocorre esse rearranjo. Se a gente está vendo tudo isso ao redor de você, na sua casa, aqui na TV, é porque os átomos estão interagindo uns com os outros e formando substâncias. Isso é muito interessante, parece difícil, mas não é. Você vai prestar bastante atenção, não distraia aí na sua sala para você entender isso. Lembrando aqui a frase que eu falei com vocês, que é uma frase muito importante de Lavoisier, que é: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, graças aos arranjos aí entre os átomos, formando as moléculas, tá? As ligações químicas correspondem à união de átomos, tá? Para a formação das substâncias químicas. Eu coloquei um desenho bem bonitinho aqui, mostrando os átomos se combinando por vários tipos de ligação: covalente, metálica, iônica, tá? São maneiras aí deles se interagirem. Eu vou explicar isso na aula de hoje para vocês com mais detalhes, tá? Para que vocês entendam essa necessidade de um átomo estar interagindo com o outro, vocês têm que entender a regra do octeto. Octeto lembra de 8. Como assim, Marisa? Olha, a busca por estabilidade eletrônica justifica a realização de ligações químicas entre os átomos e é chamada teoria do octeto. Proposta por Newton Lewis, essa teoria afirma que a interação atômica acontece para que cada elemento adquira estabilidade. Ele quer ficar parecido com um gás nobre. Eu lembro meu professor explicando isso lá em química. Todos os átomos querem ser nobres. Vamos pensar assim? O que é ser nobre? Os gases nobres, eles não reagem com outros átomos, eles ficam isolados, porque ele tem uma camada, a última camada completa, com 8 elétrons, ou 2, tá? Então, essa estabilidade é desejada por outros átomos também. Uai, Marisa, como assim? Os átomos são instáveis? Sim, quando o átomo não está com elétrons completando essa última camada, ele fica instável e querendo reagir com outro. Vou explicar isso em detalhes, tá certo? Aqui nós temos a chamada camada de valência, que é essa última camada que eu estou falando do átomo, tá? Que foi aí explicada por Walter Kassel, tá? Eu vou explicar isso direitinho para vocês aqui. Ó, regra do octeto. Quais são os gases nobres? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, aqui na antiga tabela periódica. Marisa, que camadas são essas? Estão lembrando? Vou tentar desenhar aqui embaixo, que eu tenho o núcleo do átomo, tá? Esse núcleo, vocês lembram? Que ele vai ter prótons, ele vai ter nêutrons, estou inventando aqui um núcleo, tá, gente? Brincando. E vai ter aqui a eletrosfera, vocês lembram disso? Onde ficam girando os elétrons, tá? Só que, lembra que o Bohr, né, juntamente aí com o Rutherford, desenhou aí esse modelo, né, planetário, e falou que os elétrons giram aqui nessas eletrosferas. E o Bohr ainda acrescentou aí que nós temos níveis de energia. Então, eu tenho aqui várias camadas. Deixa eu pegar o vermelho. Ó, eu posso ter a camada K, que é a primeira, a segunda, que é L, M, N, O, P e Q.
Então, eu tenho aqui 7 camadas, dependendo do número de elétrons que o átomo tiver. Então, ele pode ocupar aí todas essas camadas, tá certo? Então, deixa eu apagar aqui. Olha só, o hélio tem 2 elétrons. O que eles descobriram? Que essas camadas, elas vão aceitar um número X de elétron. Como assim, Marizinha? A camada K só aceita 2 elétrons. A camada L, 8. A camada M, 18. N, 32. O, 32. P, 8. Tá certo? E nós temos o seguinte... desculpa aqui. 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Opa, peraí, gente, desculpa aqui, rapidinho, deixa eu corrigir. Espera um pouquinho. 18 e 8, tá? Porque nós temos mais uma camada que é a Q. Então, preste atenção aqui. Olha, camada K, 2 elétrons. O hélio só tem 2 elétrons. Então, esses 2 elétrons ficarão na camada K. O neônio tem 10 elétrons, 2 na K, 8 na L, distribuindo, ó. Argônio, 2, 8 e 8, 18, e assim por diante. Agora, percebam uma coisa aqui, gente. Deixa eu pegar aqui uma cor azul. Vocês percebem que todos esses gases nobres estão com a última camada completa, com 8 elétrons? Isso que é a regra do quinteto. Para ficar feliz, o átomo tem que estar com 8 elétrons na última camada, ou 2, se ele tiver só aí a camada K, tá certo? Ou se ele tiver aí com menos elétrons, tá? Então, vamos lá. Lembrando da tabela periódica, aqui estão os gases nobres, tá? Tá certo? Olha aqui, neônio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, todos com 8 elétrons aí na última camada. Então, agora, olha que interessante, você pode colar na tabela, não tem que saber de cor, tem que olhar mesmo, na prova vai ter a tabela periódica, tá? Olha que interessante, a família 1, ela tem 1 elétron na última camada. Como assim, Marisa? Olha o hidrogênio, ó. O hidrogênio tem apenas 1 elétron, tá? O lítio, tá? Ele tem 3 elétrons, 2 na primeira e 1 na última. E assim por diante. Uai, Marisa, mas ficar com 1 elétron na última camada é bom? Não. Ou ele fica com 8 ou com 2. Qual que é a tendência aqui? Ganhar 7 para ficar com 8 ou perder 1 e ficar com a camada anterior completa? Muito melhor perder 1 elétron que ganhar 7, né, gente? Então, todos da família 1 querem perder 1 elétron. Todos da família 2, olha aqui, ó, estão com 2 elétrons na última camada. Berilo, 2 na primeira, 2 na segunda. Então, ele quer perder 2. Vamos para o lado de cá, olha que interessante. Aqui, olha, o flúor está na família 7. Então, ele tem 7 elétrons na camada de valência, na última camada. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gente, isso é matemática pura. 7 para 8, faltam quantos? Falta 1. Ah, eu entendi agora, Marizinha. O flúor está com 7, quer ganhar 1 para ficar com 8 e feliz. Ah, interessante. E quem é da família 1, por exemplo, o hidrogênio, ele quer perder 1. Uai, então eu posso juntar um átomo que quer perder 1 com um átomo que quer ganhar 1. Isso. Forma-se, então, uma ligação, tá? Então, esses que estão aqui nessa família 1 e 2, querendo perder, e esse aqui, os metais, querendo ganhar. Agora, cuidado, tá, gente? Deixa eu apagar aqui essa bagunça. Que, por exemplo, o carbono tem 4 elétrons na última camada. 4 para 8, faltam 4. Mas será que alguém vai querer dar 4 elétrons para ele? Então, muitas vezes, os átomos não querem doar, eles querem apenas emprestar. Ah, eu te empresto.
mas eu uso e você também. Existe esse caso. Por exemplo, o hidrogênio, que combina com as moléculas, o nosso corpo é formado muito por carbono, hidrogênio, oxigênio. O hidrogênio não doa para ninguém, porque ele só tem um elétron. Como assim eu vou dar meu único elétron? Eu empresto. O hidrogênio faz grandes ligações químicas com vários outros átomos, né? Mas só apenas emprestando. Ele não dá, ele empresta, tá? Olha que interessante. Quando um átomo perde elétron, ele fica positivo, porque ele perdeu carga negativa, ficou positiva. Quando o elétron ganha átomo, ele fica negativo, porque ele ganhou carga negativa. Eu chamo de cátion e ânion, tá? Então, vou lembrando da regra do octeto. Olha, o hidrogênio só tinha um elétron na última camada, tá? Se ele ganhar mais um elétron, ele vai ficar com 2. Ah, fiquei agora parecendo com o hélio, que é um gás nobre. Estou parecendo nobre. Ficou feliz o hélio aí, tá? O lítio tinha 2 na primeira e um elétron só na segunda. Ah, e um elétron não dá. Estou instável. Eu quero estabilizar. Então, ele perdendo esse elétron, ele fica agora só com a camada K, com 2 elétrons, parecendo hélio nobre, tá? Deu para entender? Então, eles querem aí buscar essa estabilidade como os gases nobres. Outro exemplo aqui, olha, o boro, tá? O boro é 13 boro. 1, 2, mais 2 elétrons aqui na outra camada, com mais 1, 3. Então, ele precisa de perder esses 3 elétrons. O carbono tem 4, olha. Eu falei para vocês, é mais fácil ele compartilhar esses elétrons aqui, tá? O nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência. 5 e 3, 8. Até 3 eles costumam ganhar. Então, o nitrogênio tem que ganhar 3. Gente, é só lembrar da matemática. Você tem que chegar no 8, tá lembrando? Tá? Muito tranquilo isso aqui. As ligações químicas podem ser iônicas, covalentes ou metálicas. Vou explicar hoje a ligação iônica e a ligação covalente. Na iônica, a transferência de elétrons e na covalente, compartilhamento ou empréstimo. Vamos dar um exemplo de novo aqui. Preste atenção aqui no quadro. O sódio tem 11 elétrons, tá? Olha aqui, 2 na camada K, porque ela só comporta 2, 8 na segunda, que ela só comporta 8, sobrou 1 aqui na terceira. Olha que interessante, se ele perder esse 1 aqui, ele vai ficar com a camada anterior com 8, estável. Então, é mais fácil ele perder esse elétron, tá? E o sódio, gente? O sódio, aqui, ó, 2 e 8. Perdendo um elétron, vai ficar, então, com 8 elétrons na última camada. É isso que ele quer. Agora, olha o cloro, tá, gente? O cloro, aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O cloro tem 7 elétrons na última camada, aqui, ó, cloro. Então, tô fazendo só a última camada dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu colocar aqui, então, o sódio com a última, com 1, então, esse quer perder e esse quer ganhar. O que acontece aqui? Olha, esse elétron é transferido para o cloro. Ele vai ficar carregado positivamente e o cloro carregado negativamente. Houve uma transferência, uma doação. Então, é seu, não quero mais, tá certo? E forma, então, um íon, né? Então, olha aqui no desenho, olha, o sódio aqui com 1, querendo perder 1, e o cloro querendo ganhar 1, aconteceu a ligação e agora ficou, então, carregado positivamente e carregado negativamente, tá certo? Ok? Agora, ligação iônica, desculpa, covalente,
ocorre empréstimo. Olha o exemplo aqui, olha. Geralmente ocorre entre ametais e ametais, hidrogênio com hidrogênio, etc. Água, a molécula da vida. O oxigênio está aqui, olha, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na última camada. 6 para 8, faltam 2. Ele tem que ter 2 elétrons. O hidrogênio fala assim, olha, eu só tenho 1 elétron, tá? Mas eu não posso te doar, mas eu te empresto. Então, o hidrogênio aproxima, olha que interessante, olha aqui. Tanto o oxigênio empresta o elétron dele para o hidrogênio, quanto o hidrogênio empresta o dele para o oxigênio. Quando esse elétron está mais para o lado do oxigênio, ele vai então ficar feliz, né, naquela nuvem eletrônica ali, mais estável. Quando ele estiver mais próximo ali do hidrogênio, ele que vai ficar mais estável. Então, aqui forma, então, a famosa molécula de água por ligação covalente, porque eles só emprestaram, eles não doaram. E aí não vai formar aquele ânion negativo e positivo. Íon, né? Uma forma de representar essas ligações químicas é o seguinte. Na forma de Lewis, você coloca as bolinhas, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons, hidrogênio com 1 aqui, olha, mostrando aí a ligação química, ó. 3 ligações aqui, tá vendo? O carbono, olha, o carbono faz 4 ligações com o hidrogênio, fica CH4. Por quê? Ele precisa de 4 elétrons, cada hidrogênio empresta 1, então ele precisa de 4 hidrogênios, que um só não vai satisfazê-lo. Olha, 1, 2, 3, 4 hidrogênios ligados com o carbono. Como é que eu vou representar isso? Estrutura eletrônica, colocando os elétrons aí em forma de bolinha. A plana só coloca um tracinho, hidrogênio ligou com oxigênio, que ligou com hidrogênio, e a fórmula estrutural molecular que você escreve, H2O. Foram necessários 2 átomos de hidrogênio para fazer um oxigênio feliz, porque ele precisa de 2 elétrons e cada hidrogênio compartilhou 1. Viu que interessante? Olha aqui o CH4. O que significa CH4? Olha, eu preciso de 4 hidrogênios para fazer um carbono feliz, para ele ficar com a última camada estável. Viu que parece difícil, mas não é? Então, eu fiz aqui uma atividade para vocês. Vamos fazer aí, vamos ver se o tempo vai dar para fazer todas as atividades. Olha, potássio com bromo. Como é que eu faço, Marizinha? Acha na tabela onde é que está o potássio. Eu já sei de cor, né? Está por aqui na família 1, potássio está aqui. Ah, está na família 1? Um elétron na última camada. Potássio, um elétron na última camada. Bromo, onde é que está o bromo? Aqui, ó, bromo está aqui. Camada 7. Então, 7 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora? Então, primeira coisa, coloca o elemento e quantos que ele tem na última camada, a camada de valência. Esse quer ganhar 1 para ficar com 8. O potássio quer perder 1, porque ele tem outros nas camadas anteriores. Então, ele vai transferir esse elétron para... Vou colocar de verde aqui. Ele vai transferir esse elétron, então, para o bromo. Tá certo? Tá, ok? O potássio ficou positivo e o bromo negativo. E agora, para finalizar, vou dar um exemplo de ligação covalente. O nitrogênio, aqui ó, nitrogênio, tem 5 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5. Ele precisa ganhar 3. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3 hidrogênios. 1, 2, 3. Cada um fornecendo 1. Ó, uma ligação, 2 ligações, 3 ligações. Só percebendo que na ligação covalente, você não põe a seta doando. Você põe um círculo mostrando que está
emprestando, tá certo? Então, e vocês podem depois fazer aí o iodo combinando com o iodo e o oxigênio aí com o cálcio. O cálcio quer perder 2, o oxigênio quer ganhar 2. E assim, os átomos se combinam e formam todas as substâncias que estão aí na Terra. Espero que tenham gostado dessa aula de Química e um grande beijo da Marizinha e até a próxima aula.